Uma comunidade vive de comunicação. E uma comunicação não pode subsistir sem a linguagem. A filosofia da linguagem é uma área da filosofia que se debruça sobre o estudo da natureza e o significado dos enunciados. Se nós atentamente observarmos a formação dos enunciados, nós perceberemos que o modo como nós predicamos as coisas de certos sujeitos implica justamente no modo como nós expressamos as coisas do mundo. Definir uma coisa significa colocá-la dentro de uma relação na qual o sujeito e o que é dito dele convergem para expressar a natureza dessa mesma coisa. Uma das formas de definição do que é a natureza humana, do que é o ser humano, para a cultura grega, é o fato de que o ser humano é um ser político, é um ser vivo político, é um animal político. Então, dizer que o ser humano é um ser político significa dizer que ele é um ser dotado de logos, dotado de linguagem, dotado de língua. Veja que sem a linguagem não há vida social, não há comunicação humana, não há vida possível, não há vida compartilhada. Porque ser um humano significa viver segundo uma forma de vida que é comunicável e que é realizada em comunidade. Essa é a ideia. A comunidade humana é uma comunidade política, no sentido de que a polis é a própria manifestação concreta de uma ordem que abarca todos os seres humanos. Uma ordem que é definida segundo certos fins comuns e certos fins que são particulares. De modo que essa promoção e essa repressão ou sanção a certos comportamentos supõe um modelo no qual a linguagem comum esteja nessas instituições como algo compartilhado. De modo que a política depende da linguagem e a linguagem, de algum modo, depende da política. Veja que as formas de organização do poder na história variavam muito. O Estado é um fenômeno recente na história humana. E, portanto, os tipos de Estado que são constituídos, erigidos dentro desse cenário moderno. Todos eles são definidos. Mas são definidos como? Por meio do quê? Por meio de conceitos. Então, o próprio entendimento que nós temos sobre a ordem que nos abarca supõe um envolvimento, digamos assim, íntimo com a linguagem. Então eu passo a me perguntar, o que o Estado pode fazer e o que ele não pode fazer? Quais são os seus limites? Quais são as suas áreas de abrangência? Quais são os seus graus de legitimidade e de ilegitimidade? Perguntas como estas nos dirigem aos vocábulos da política, que são vocábulos polissêmicos. São conceitos que assumem diversos sentidos e, portanto, que procuram significados em contextos que igualmente são diversos. Tudo isso envolve o complexo aparato da linguagem e dos significados correspondentes. Veja que toda a formação da organização social é algo extremamente complexo, né? Que não pode ser resumido a um aparato de conceitos, que vai para além dos conceitos, requerendo outros conceitos, e outros, e outros, e outros, isso não para mais. Quer dizer, vai muito além disso. Eu vou precisar de um aparato tão complexo de conceitos e significados correspondentes que a mera linguagem dos conceitos primários não será suficiente. Eu vou precisar ir além disso. Perguntas como a legitimidade do Estado, os fatores de consenso social a respeito das instituições, quando uma instituição está ou não está fazendo aquilo para a qual ela foi concebida, o terreno das funções e dos fins do Estado, das funções e dos fins das instituições estatais, das funções e fins dos poderes políticos, os poderes e deveres dentro de um sistema jurídico. Veja a complexidade disso tudo. Tudo isso envolve um amplo e complexo aparato de conceitos e significados. A relação da linguagem com a política é uma relação umbilical. No lugar disso vem uma outra coisa, que é uma espécie de narrativa, né, muito bem encaixada, com seus símbolos, com os enunciados ali presentes, que vai como que substituindo a realidade e apresentando um mundo, né, totalmente paradisíaco, no qual as pessoas vão encarnando aquilo como seus próprios sentidos de vida. Eu poderia dizer que esse é um modo de entender a ideologia. E uma justificativa que, embora coloque-se no passado, não é um passado reconhecido como uma tradição complexa de disputa e pesquisa racional, de embate intelectual
irracional também, né, dentro de uma argumentação de tipo dialético, em que eu vou sopesando teses e antíteses. Não, o passado é recortado, selecionado, e eu colho apenas aquilo que justifica o meu discurso. E isso mostra que entre a ciência política e a prática da política, entre a filosofia política, a ciência política de um lado, e a prática política de outro, nós temos um certo hiato. E esse hiato muitas vezes vai sendo preenchido por esses esquemas sociais explicativos que procuram reificar o futuro, ressignificar o passado e condicionar o tempo presente a um futuro pré-determinado. Qual me parece o modo de tentar sair disso quanto possível? A maneira de tentar fazer isso é justamente optar por uma via investigativa. O Wittgenstein nos diz que a linguagem é terapêutica. É claro que isso vai depender de uma série de quesitos. E não é algo simples de modo algum, né? Muito longe de ser algo simples. Pelo contrário, é algo extremamente extenuante e complexo. Mas essa via investigativa vai como que desvelando, né, essa sedução, digamos assim, quase sensitiva, né, pela narrativa que mais me é aprazível no momento e que justifica o todo, o absoluto. Como que eu seria capaz de fazê-lo sem a linguagem e sem um esforço semiótico por perscrutar esse horizonte de significados que me vão sendo desvelados, à medida em que a praxis e não a narrativa imagética dos símbolos, né, ideológicos, mas a praxis propriamente dita, né, vai mostrando, né, para as descrições da ciência política certos elementos que enfim, ela não chega ou não é capaz de chegar, ou talvez não seja capaz de chegar naquele momento. Tudo isso é muito complexo, né? Não é algo que nós podemos resolver do dia para a noite. É algo que exige toda uma tradição de pesquisa racional. E isso implica no domínio prioritário, né, e principal de algumas artes que nos levarão a isso. O domínio da gramática, o domínio da poética, o domínio da lógica, o domínio da retórica, o domínio da dialética, que são os caminhos naturais, são as primícias naturais de toda a pessoa que queira justamente adquirir uma mínima base cultural suficiente para dominar o seu idioma e, portanto, dominar os significados da linguagem a partir do seu próprio idioma. O que, portanto, supõe dizer que a linguagem e o domínio da linguagem estão no início da educação, tá? E que não é possível uma boa educação sem isso.